Duas maneiras de se conhecer o Senhor. Desde a época da ressurreição do Senhor até os dias atuais, há dois caminhos distintos pelos quais as pessoas o conhecem. Alguns o conhecem segundo a carne, alguns o conhecem no Espírito. Paulo faz claramente essa distinção. Em sua segunda carta aos Coríntios ele diz, assim que, nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. 5,16. E, escrevendo aos Gálatas, ele diz, mas quando aprouve a Deus, revelar seu Filho em mim. 1,15-16. Tomemos diversas ilustrações concretas da palavra de Deus para demonstrar esta distinção e indicar como devemos buscar conhecer o Senhor. Maria Madalena. Quando Maria Madalena ficou chorando ao lado do túmulo onde o Senhor fora sepultado, ela se deteve e olhou dentro, e lá viu dois anjos, que lhe perguntaram por que estava chorando. Ela replicou, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tão logo ela disse essas palavras, virou-se e ficou face a face com o seu Senhor. A palavra diz, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Incrível? Sim, mas verdadeiro. Maria Madalena, que conhecia Jesus há anos e havia sido um de seus seguidores mais próximos, realmente ficou face a face com aquele que conhecia e amava tanto, e ainda assim falhou em reconhecê-lo. Como pôde acontecer que ela, que antes o conhecera intimamente, absolutamente não o conheceu agora? Porque aquele que ela conhecera tão de perto fora crucificado e passará pela morte à ressurreição. O corpo natural, que ela aprenderá a reconhecer com suas faculdades naturais, morrera e fora sepultado, e aquele que agora estava diante dela, embora o mesmo Jesus, era o Senhor ressuscitado que não podia ser conhecido por qualquer meio natural. Ela agora tinha de conhecê-lo de alguma outra maneira. O Jesus histórico, a quem ela reconhecera vendo e ouvindo-o e tocando-o, morrera na cruz do Calvário, e o Senhor ressurreto não podia ser reconhecido dessa maneira. Ele não podia agora ser conhecido segundo a carne, ele só podia ser conhecido no Espírito. Quando Maria Madalena ficou olhando para Jesus com inconsolável pesar, ele perguntou, mulher, por que choras? A quem procuras? Os olhos de Maria o haviam visto, mas falharam em discernir que era ele. Agora, seus ouvidos ouviam a sua voz, mas seu coração e sua mente nada registravam. Até ali, Maria havia usado seus olhos para diferenciar entre a aparência de Jesus e a dos outros homens. Será que os seus olhos haviam perdido sua capacidade sensória? Também, antes ela usava os ouvidos para detectar sua voz entre a multidão de outras vozes. Será que sua audição estava menos acurada do que antes? Não, nada ocorrerá com seus olhos ou com seus ouvidos, mas algo ocorrerá com seu Senhor. Porque o Senhor passará por uma mudança, era necessário que houvesse também uma mudança em Maria para reconhecê-lo. Ela precisava de uma nova revelação para ter um conhecimento novo dele. Jesus então dirigiu-se a ela, chamando-a pelo nome. E quando ele disse Maria, houve reconhecimento imediato e um alegre Raboni brotou de seus lábios. Que acontecerá? O Senhor se revelara a Maria ao chamar-lhe pelo nome. Ele não lhe disse quem ele era, mas veio a ela a percepção espiritual quando ele a chamou pelo nome. Ele não lhe ofereceu explicações que pudessem ter capacitado sua mente a descobrir sua identidade. Entretanto, de uma maneira intelectualmente indefinível, ele levou ao seu espírito o conhecimento de que ele era o mesmo Jesus que ela conhecia tão bem. E isso é revelação. Aqui precisamos ver um importante princípio. É que a revelação não é recebida mediante os ouvidos nem pelos olhos, nem pela percepção da mente. É recebida de maneira misteriosa, que está além do conhecimento dos ouvidos, olhos e mente. Depois de Maria conhecer o Senhor dessa maneira, ela apressou-se a informar os discípulos, mas eles acharam isso difícil de compreender. 2 discípulos caminhando para Emaús.
Dois dos discípulos que ouviram as incríveis novas sobre a ressurreição do Senhor partiram naquele mesmo dia para a aldeia de Emaús, e no caminho conversavam acerca dos recentes acontecimentos em Jerusalém. Enquanto falavam acerca do Senhor, ele mesmo se aproximou, mas não o reconheceram. Eles o conheciam segundo a carne, mas todo o seu conhecimento passado dele não deu qualquer pista para sua identidade, agora que ele ressuscitara dos mortos. Eles supunham que a ressurreição era misteriosa demais para eles crerem. Ele então abriu-lhes as Escrituras. E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ainda assim nenhuma luz raiou. Não é espantoso que quando ele interpretava, pela palavra de Deus, as coisas relativas a si mesmo, eles ainda não conseguissem reconhecê-lo? Ouviam as palavras que ele falava, compreendiam-nas e eram tocados por elas tanto que, dentro deles, ardia-lhes o coração, e ainda assim não sabiam que era ele que lhes falava. Isso nos mostra que ensinamento é diferente de revelação. Eles compreenderam as Escrituras, mas ainda não reconheceram o Senhor. Compreendiam os ensinamentos sobre Cristo, mas não sabiam quem ele era. O dia já declinava quando os discípulos chegaram ao seu destino. Como relutassem separar-se do companheiro, convidaram-no para entrar na casa e juntar-se a eles na ceia. Ele tomou o pão em suas mãos e abençoou-o, e passou-o para eles. Partindo ele o pão, seus olhos foram abertos e eles reconheceram o seu Senhor. Você vê que há dois modos de se conhecer o Senhor? Você pode adquirir um conhecimento exterior dele ao ler sobre ele nas Escrituras, mas pode conhecê-lo com um conhecimento interior quando ele lhe concede uma revelação de si mesmo. Muitas pessoas têm lido a palavra de Deus a ponto de estarem tão familiarizadas com as verdades concernentes a Cristo que podem pregar a outros a seu respeito, ainda assim lhes falta o conhecimento dele, que vem mediante o iluminar interior. Felizmente há os que o conhecem não apenas intelectualmente, mas espiritualmente, porque ele lhes abriu os olhos do coração. Temos de perceber que não só temos a Bíblia, mas temos também a nossa revelação individual. É verdade, se não houver a Bíblia, não poderá haver a fé cristã, mas por favor lembre-se, se não houver revelação, não poderemos ter Cristo pessoalmente. Há uma dificuldade entre os filhos de Deus. Muito conhecimento é ensinado, isto é, passado da boca de uma pessoa aos ouvidos de outra. Então, é compreendido pela mente do receptor e passado aos ouvidos de uma terceira pessoa. Uma vez que são passados via ensinamento, são meramente teorias e instruções. Temos de ter em mente que é inútil ter mero conhecimento bíblico e ainda assim não conhecer o Senhor. Os dois discípulos conheciam as Escrituras há muito tempo. O coração deles estava até ardendo interiormente enquanto o Senhor lhes abria as Escrituras, mas eles ainda não o conheciam. O conhecimento interior do Senhor é o verdadeiro conhecimento. Você conhece o Senhor assim? Os 7 discípulos. Pouco depois de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, 7 dos seus discípulos estavam reunidos junto do mar de Tiberíades: Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e 2 outros discípulos cujos nomes não aparecem na narrativa registrada por João. Pedro voltou-se para os outros 6 e disse: Vou pescar. Os outros imediatamente sugeriram acompanhá-lo. Assim, navegaram juntos e algo espantoso aconteceu. Esses homens, que eram experientes pescadores antes de conhecerem o Senhor, não tiveram agora sucesso. Gastaram a noite toda pescando e nada apanharam. Algo ainda mais espantoso aconteceu ao amanhecer. Jesus apareceu na praia e eles não o reconheceram. Oh! Suas frágeis faculdades naturais eram inúteis quando se tratava de discernir o Senhor ressuscitado. Pense bem nisto: Pedro, Tiago e João haviam sido seus companheiros constantes. Como poderia aquele trio especialmente privilegiado, tão intimamente relacionado com ele, falhar em reconhecê-lo? E quanto a Natanael? Nos primeiros dias, quando os discípulos pela primeira vez começaram a seguir Jesus, ele foi um dos primeiros a confessar que Jesus era o Filho de Deus. E quanto a Tomé,
Por que ele duvidara da realidade da ressurreição de Cristo quando os outros discípulos deram testemunho do fato? O Senhor dissipou suas dúvidas convidando-o para estender sua mão e sentir a ferida em seu lado, mas agora Tomé não o reconhecia. Cada um desses discípulos já havia visto Jesus tanto antes como depois da sua ressurreição, agora entretanto nenhum deles o reconhecia. Eles precisavam de outra experiência e de outra fonte de energia para conhecê-lo. Assim ele veio em seu auxílio e revelou-se novamente. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Perguntou ele. Quando disseram que nada tinham, ele disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Eles assim fizeram e apanharam mais peixe do que podiam puxar. Nesse momento, João, o discípulo amado, reconheceu-o, e virando-se para Pedro disse, é o Senhor, e Pedro, com os outros 5, reconheceram-no de novo. Pouco antes disso eles o haviam visto com seus olhos e o haviam ouvido com seus ouvidos, e ainda assim não souberam quem ele era. Agora, de repente, inexplicavelmente, reconheceram-no. Conhecer o Senhor dessa maneira é irrefutável e introduz uma nova energia à vida do crente. Quando os discípulos chegaram à praia viram um fogo aceso, e nele havia peixe e pão. Jesus convidou-os a quebrar o jejum e eles aqueceram. A palavra, porém, acrescenta, nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Essas palavras não lhe parecem estarrecedoramente paradoxais? Se os discípulos realmente soubessem que ele era o Senhor, por que pensariam em perguntar-lhe quem ele era? Note que a palavra não diz que eles não perguntaram, mas que não ousaram perguntar. O fato de não ousarem perguntar significa que não sabiam e estavam temerosos de perguntar. Porém, a palavra aqui também diz que eles sabiam que era o Senhor. Em outras palavras, exteriormente não sabiam, mas interiormente sim. Exteriormente não podiam dizer quem era essa pessoa, mas interiormente sabiam que ele era o Senhor. Não era pelo seu olhar nem pela sua voz. De acordo com o raciocínio deles, gostariam de perguntar-lhe, mas interiormente não sentiam necessidade porque sabiam que ele era o Senhor. Você alguma vez teve uma experiência paradoxal como esta? Alguma vez imaginou ao mesmo tempo se era realmente o Senhor que se encontrara com você, ou se, mesmo estando tão certo que era ele, você não ousou sequer cogitar em perguntar? Sim, há vezes em que, com os nossos olhos e nossos ouvidos e todo o nosso poder de raciocínio, somos incapazes de confirmar o fato de que é o Senhor, ainda assim, de alguma maneira, em nosso ser mais interior sabemos que não pode ser outro a não ser Ele. A revelação verdadeira é assim. A revelação verdadeira é um conhecimento interior. Por isso, bem-aventurados são os que agem de acordo com a revelação. E bem-aventurados são os que conhecem o Senhor por revelação. Somente tal pessoa pode receber força perante o Senhor, e somente essa tal pode saber o que o Senhor é capaz de fazer. Conhecimento exterior não pode substituir a revelação interior. Precisamos conhecer o Senhor interiormente. Se você tiver essa certeza interior, ninguém conseguirá abalá-lo. Temos de pedir a Deus para nos abrir os olhos a fim de que possamos ver aquilo que não conseguimos compreender por nós mesmos. O que podemos conhecer segundo a nossa mente e segundo os nossos ouvidos e olhos não é senão o Senhor Jesus segundo a carne. Tal conhecimento não nos traria qualquer proveito, tampouco nos proporcionaria muita força. Precisamos orar para que Deus revele seu Filho em nós, de modo que fiquemos claros interiormente e o conheçamos no íntimo, sem a menor sombra de dúvida.